nunca imaginei que um episódio de The Boys que quase não tem os The Boys seria tão bom quanto esse quinto episódio da série, André Zuliani. E hoje a gente vai discutir com vocês para contar um pouquinho mais e destrinchar um pouquinho mais do que a gente viu nesse quinto episódio, que pode, de certa forma, parecer um filler para algumas pessoas, mas que ele foi extremamente importante para o desenvolvimento da maioria dos personagens. André Zuliani. Olha, eu estou muito feliz porque aconteceu alguma coisa não, aconteceu muita coisa nesse episódio, né? Porque se vocês estão acompanhando aqui com a gente no YouTube, a gente não gostou tanto do episódio anterior, porque ele tinha cheiro, energia, tudo de filler, né? Pelo menos pra mim, pra Giovanna Pagano, não tinha acontecido quase nada no episódio anterior. Agora nesse, rapaz, esse é o puro suco de The Boys, né? Isso aí é The Boys raiz. Com certeza. O episódio, depois eu fiquei pensando, André Zuliano, o quarto, ele pra mim me trouxe a mesma sensação da terceira temporada de Westworld, que é uma temporada inteira que só existe pra inserir uma informação que foi importante pra quarta temporada. Sabe uma coisa assim? Pra mim, o quarto episódio de The Boys, ele serviu única e somente pra colocar uma informação na mesa, que é a possibilidade do Soldier Boy estar dando o braço a torcer para ficar do lado do Capitão Pátria. Isso está sendo construído e isso acho que foi muito fomentado nesse quarto episódio. Agora eles estão com esse sentimento de que eles devem algo um ao outro. Isso foi colocado naquele episódio filler e agora todas as peças do jogo estão mudando por conta desse acontecimento específico. O lado paterno dele está se aflorando, coisa que a gente não achava possível que ia acontecer, né? Mas não só de... Como você bem pontuou no começo, não só de The Boys se faz depois, e a gente tem um destaque muito grande pra Espoleta, né? Pra Firecracker, que é um episódio interessante, né? Porque a montagem dele vai seguindo pontos de vista diferentes. Inclusive, ele sai da mesma cena, né? Sempre daquela reunião do set, né? Então a gente vê o lado dela, a gente vê o lado do... Como é que chama o cachorro do Butcher? O Terror. O Terror. do Billy Bruto, desculpa, né? Às vezes eu falo Butcher, a galera me xinga nos comentários, né? Do Billy Bruto e tal. Ele é muito criativo, mas, cara, o grande destaque, tirando o finalzinho dele, o grande destaque é aquela reunião de Supernatural que tava todo mundo aguardando, né? Depois de ver no trailer. Que não é só de Supernatural, né? Não, tem alguns famosos ali interpretando versões de si mesmos, versões cômicas, encarando o Homelander, né? É a CCXP, é o McLovin, o Daryl de The Office, o Seth Rogen, o Castiel, tem geral, assim, os Eternos, é um episódio mesmo de The Studio, esse momento que eles se encontram. É, muito The Studio, né? Sim. E, cara, eu acho que o Seth Rogen, ele não é produtor de The Boys também? Eu acho que sim. Eu tô confundido porque eu sei que ele é produtor de Invencível, que também é do Prime Video, né? Mas eu acho que ele é produtor de The Boys. Mas enfim, fazem uma reunião de amigos ali. E tem o Kumai, eu não sei falar o nome dele, gente. Eternos. Que é um dos Eternos lá. O Kumai Desculpa, não sei falar o nome dele. Mas é muito engraçado. É muito engraçado, cara. Esse episódio, ele me fez balancear muito entre os momentos engraçados e os momentos dramáticos. Eu vou ser muito sincera que a Valerie Curry, que é a atriz que faz a Espoleta, ela entrou nesses 45 do segundo tempo e eu acho que esse é o episódio dela, é o episódio que ela brilha. Eu confesso que a cena em que ela tem que ler o teleprompter, que é um momento em que ela acaba indo contra a própria igreja, indo contra o pastor inocente que a criou quando ela era criança, eu me emocionei, eu quase chorei nesse momento, pra ser muito sincera com vocês. Acho que foi um dos poucos episódios de The Boys que eu realmente fiquei mexida, e eu fiquei principalmente mexida por conta das macro e micro expressões da atriz. E eu gosto muito também do quanto ela representa como personagem nessa temporada, porque a gente tem alguns exemplos como o Trem Bala, como a Rainha Maeve, que são personagens que entenderam o posicionamento péssimo da avó e passaram a questionar as próprias ações e as ações do Capitão Pátria. E eles tiveram, entre aspas, os seus próprios arcos de redenção. A Espoleta, por outro lado, ela representa justamente o personagem que não vai ter esse arco de redenção, mesmo que a gente espere por isso, porque eu esperei e eu achei que em algum momento a gente veria um arco de redenção até mesmo pro final do episódio, e eu acho que ela tá lá justamente para representar a pessoa que vai morrer com as convicções erradas, e que não importa o que esteja lá na frente dela, ela vai contra todas as crenças dela lá no fundo, porque ela mudou
tudo que ela considera certo e errado, ela abdicou da verdadeira crença dela, e eu acho muito poético a cena no final que ela joga fora a imagem de Jesus Cristo e efetivamente depois entra na sala do Capitão Pátria, ela abdica da crença dela para depois a crença que ela assumiu ser a grande ruína da personagem. Então, apesar de eu ter torcido por ela e ter torcido para que tivesse algum arco de redenção, eu gosto que a gente tem um personagem que foi bem construído e também não deu o braço a torcer, ele acabou se firmando mesmo ao Capitão Pátria, porque a gente tem exemplos aí como o próprio Profundo, que assim, não vai fazer diferença nenhuma pra gente se ele morreu ou não, porque ele já foi colocado nessa caixinha da parada piadoca. A Espoleta, ela foi carregada com uma carga emocional nesse episódio e ela morre estando errada. E eu gosto disso, sabe? Dão substância. Ela que tava escanteada, né? Tipo, ela estreou na temporada passada, teve um destaque ali, e aí a coisa mais importante que ela tinha feito até agora, além da relação com o Soldier Boy, é ter a ideia de criar a igreja do Homelander, né? E eu gosto exatamente disso, eu gosto muito do diálogo dela com o pastor ali no diner que eles têm, né? Que ele tenta trazer ela de volta pra luz, digamos assim, lembrar dela sobre a fé dela, as coisas que ela acredita, que não tem nada a ver com a igreja do Homelander, né, do Capitão Pátria. E eu gosto, cara, que assim, uma coisa que a gente tá repetindo no discurso desde a primeira análise do primeiro episódio, né, The Boys conversando com a realidade e apontando, tipo, usando o Capitão Pátria como esse falso profeta, né, essa ideia megalomaníaca. Tem um nome sobre isso que agora eu esqueci, né, ele acha que é Deus, como é que chama? Tem um nome, quando a pessoa acha que é Deus? Tem essa... L de Death Note. Não, Kira de Death Note. Mas tem a síndrome de... Enfim. Enfim. Ele vive isso e por isso que ele aceita essa ideia da igreja, ele gosta da igreja, de ter uma religião só dele. E aí a The Boys faz o quê? O que Eric Kripke vai e pega? Ele pega essas pessoas, esses falsos cristãos, esses falsos religiosos, né, pra não ficar numa religião só, e usa da fé das pessoas para convencê-las a virar manada, né? Sim. A virar força de manada, se aproveitando da ignorância dela para algumas coisas, né? Que é o caso da Espoleta. E aí tem um negócio, ela tem medo, né? Então não acho que não é só a crença pela crença que ela abandona dela porque ela acredita no Homelander. Eu acho que ela é massa de manobra também. Eu acho que ela tem medo, mas ao mesmo tempo eu acredito mesmo que ela quer acreditar naquilo, sabe? Porque eu acho que tem tantas coisas importantes nesse episódio, quanto mais eu paro pra pensar, mais eu gosto. Porque eu acredito mesmo que essa é uma das personagens mais sombrias da série. No final das contas, foi uma das atuações mais sombrias também. Ela vendeu completamente o pouco de humanidade que restava, ela incriminou um cara inocente por pedofilia, agora provavelmente a avó vai pegar esse cara e vai matá-lo, o cara que cresceu com ela na igreja, que era uma crença forte dela. A gente tem também a parada, que eu acho muito legal também, que é o fato de que o Capitão Pátria não a ameaçou de morte de primeira. Ele dá a oportunidade dela ir embora. Ele vira e fala, pegue as suas coisas e vá embora. E isso, eu acho que esse momento que poderia ser a grande redenção de Espoleta. Mas ela estava tão determinada a agradar o Capitão Pátria, e talvez sim por medo, mas talvez por uma devoção cega, que ela acaba morrendo, assim, naquela tacada, assim. Eu nem imaginava que ela morreria assim. Então eu gosto muito da construção da gente entender que talvez ela tenha medo mesmo, mas que... Quando ela teve a oportunidade de correr pelo medo, influenciada pelo medo, que é, eu tenho medo desse cara, só que agora eu estou livre para ir embora, ela foi muito mais fiel à devoção cega do que a poder fugir daquele ambiente, entendeu? Sim. Mas eu acho que, no geral, Valerie Curry entregou muito. Eu confesso que depois desse episódio eu até gostaria de ver mais dela, mas realmente a gente tem aí 3 episódios para acabar a temporada, então é esperado que a partir de agora seja um atrás do outro morrendo, sabe? Eu espero que sim, porque tá na reta final, tem muito personagem vivo ainda, sim. né? Tratando-se de The Boys, a gente acredita que mais alguns vão de base. E aí tem outro grande destaque, que é a Irmã Sábia revelando as suas reais intenções, né? Qual que é o plano que ela tem, e ela não tá de maneira nenhuma do lado do Capitão Pátria ou da Void, né? Que era uma coisa que a gente já sabia, né? Já tinha falado sobre isso, acho. Já, mas eu confesso que eu acabei até acreditando, até pelo final da 4ª temporada, que ela
tava de fato junto com ele pra não se fuder, sabe? Porque sabe que ele pode matar ela a qualquer hora, então ela, bom, vou usar minha inteligência pra ter esse cara do meu lado e eu não ser subjugado igual os outros, né? Mas Sim. ela tinha um plano maior do que isso. Revela pra Ashley, e aí tem uma coisa, cara, a Colby, ela veio aqui no Brasil na CCXP, eu entrevistei ela e eu perguntei, essa temporada vai ser mais física pra você? Porque eu falei, ela tá com poderes, ela vai pro pau, né? E ela falou que sim. E ela não foi específica porque ela falou, eu pude usar meu corpo. E eu achei que ela tava falando de luta, mas não, até agora, pelo menos, é só ela e a cabeça dela ali atrás. É o Voldemort aqui atrás que ela tem. Mas eu gosto, porque ela é uma personagem incrível, assim. Era uma personagem que eu achava que ela ia morrer lá no comecinho e tá durando e eu gosto que ela ainda tá ali. Né? Então ela tá lá, recebe o convite pra se unir à Sister Sage, a Sábia. Desculpa, gente. A gente assiste em inglês, que a gente vê sem legenda muitas vezes, e acaba se acostumando. Mas eu gostei muito dessa parceria e eu tô ansioso pra ver o que vem por aí. Eu amo a Ashley porque pra mim ela é a personagem mais difícil de prever. Eu não sei de qual lado ela tá jogando. Então quando ela tem a possibilidade de virar a casaca e ir contra o Capitão Pátria, ela não vai. Porque é o momento que a Sábia vira pra ela e fala, vamos contra o Capitão Pátria. Isso sem contar o plano da Sábia ainda. E ela vira e fala, não vou conspirar contra o Capitão Pátria. Ao mesmo tempo que depois que a Sábia conta a ideia dela, claramente ela está contra o plano da Sábia também. E agora eu vou fazer um pequeno adendo aqui, tanto a situação do Soldier Boy quanto como a situação da Sábia. Eu, particularmente, apesar de ter amado esse episódio, eu não compro nenhum dos dois. Infelizmente, eu gostaria de comprar mais um pouquinho dos dois. A Irmã Sábia é uma personagem que eu vejo como uma personagem muito inteligente, obviamente, tanto em Gen V quanto em The Boys, mas eu acredito que em alguns momentos de roteiro dela, ela é colocada como uma pessoa muito rasa. Então eu acho que toda essa ideia dela bombardear todo mundo e todo mundo morrer pra ela ficar num bunker lendo os livros dela, eu acho muito raso pro que a gente tem apresentado da personagem, que é uma personagem que seria, entre aspas, a mais inteligente do mundo. Essa é a saída mais óbvia que a gente esperaria de uma pessoa, então eu achei que foi muito um clichêzão, pensando que, na minha opinião, tinha um plano maior por trás que seria mais inteligente de acompanhar, sabe? Então, acho que essa foi a minha primeira decepção. A minha segunda decepção, e isso, a decepção não é uma decepção, nossa, não gostei, é uma decepção mais com relação à construção de personagem. E a minha segunda é o Soldier Boy. Eu entendo que o Soldier Boy está caminhando pra tal, eu entendo que o Soldier Boy também possa ter matado o irmão dele, matou o irmão dele lá no episódio daquele episódio do Vulcânico lá. Do Vulcânico não, foi o episódio, o filler, que foi o último episódio, na verdade. E talvez ele esteja aí tendo sentimentos para com família e viu que o Capitão Pátria não o matou e tal, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com viradas muito repentinas de episódios para outros, de personagens que são constantemente construídos de uma forma. Então eu diria que, apesar de eu ter amado esse episódio, duas coisas que me incomodam um pouco é tanto a construção da Sábia como a construção do Soldier Boy para esse final de temporada, sabe? Eu concordo com você no negócio do Soldier Boy, eu acho que acaba não fazendo muito sentido, porque ele é um cara que era um arrombado desde o começo, Sim. e aí é uma tentativa de, sei lá, não sei se a palavra é humanizar, porque ele ainda continua sendo um cara escroto, ele tá ajudando, se acontecer o que a gente tá imaginando que vai acontecer, ele vai ajudar o Capitão Pátria por um sentimento paterno ali. Sim. E não vai de encontro com tudo que a gente viu até agora dele, né? Nem na terceira temporada e nem desde que ele voltou agora. No caso da Sister Sábia, eu entendo a sua visão, Gil, mas eu acho que, assim, ela é uma pessoa tão inteligente que o que ela tá fazendo é uma coisa muito egocêntrica. Sim. Sabe? Tipo, acho que dá pra gente analisar como raso, mas eu acho que ela é muito assim, cara, eu sou tão superior a eles que eu quero que eles se fodam, sabe? Eu vou ficar na minha, eu vou ficar nos meus livros aqui, eu vou ficar no meu bunker, o mundo vai acabar e ninguém vai encher meu saco, sabe? Sim. Tipo, pelo menos é essa leitura que eu tenho dela e do plano dela, sabe? Tipo, ela fala alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente o que é agora, que é, o mundo é assim, as pessoas desde há muito tempo acabam com o mundo, sabe? Tipo, não vai mudar nada se são super, se são as pessoas, os humanos normais, eu só quero ficar na minha. É que Então, eu acho que assim... eu acho que é um negócio muito de ego, assim, muito soberba, não é ego? Sim. Soberba. É sobre ela, né? Sobre ela, exatamente. É que eu acho, pra mim, por que é raso? Se ela só quer paz, primeiro eu não sei por que ela entrou nessa com o Capitão Pátria, e segundo que eu acho que ela poderia realmente só comprar um bunker e ficar no bunker dela lendo, se é esse o problema, entendeu? Os seres humanos. Mas eu entendo também que é uma questão que envolve toda a soberba e todo o senso de egocentrismo que ela mesma tem. Eu só acho que ficou raso porque eu acredito que existem outras formas dela atingir
o fato dela quer ficar sozinha num bunker, compra um bunker e fica sozinha. Assim como existem pessoas que, enfim, não se relacionam com outros seres humanos, entendeu? Mas também é uma forma de roteiro ali também para ela estar presente e se portar como a irmã sábia, derivados. Então, não me incomoda 100%. E você tem mais alguma coisa para apontar sobre esse arco em si? Porque aí eu ia pular para outro arco que eu acho que é muito importante. Não, pode pular. Arco que eu acho muito importante, o do cachorro. O do cachorro, que é o terror, tem 2 pontos aqui que eu acho muito importantes da gente mencionar. Ele é um tarado? Ele é um tarado. E eu já vou puxar, eu não ia falar isso, mas eu já vou puxar, então, já que você mencionou, essa questão do cachorro do Capitão Pátria. Do cachorro, né? Do Bruto. Do coisinho do Capitão Pátria, o bichinho. Eu acho que o terror, nesse episódio, ele está refletindo o personagem de Billy Butcher. Então ele começa o episódio correndo atrás do bonequinho do Capitão Pátria, aí ele acaba se envenenando, né, com o chocolate, e quem acaba salvando é o Hugh. Então eu acho que ele mais ou menos está fazendo um foreshadowing, uma antecipação do que pode acontecer com o Billy Bruto, que é ele está nessa corrida incansável atrás do Capitão Pátria, ele vai ser envenenado, V1, derivado, seja lá o que for, e o Hugh vai acabar salvando o Billy Butcher. E eu acho que isso se concretiza ainda mais pelo ponto 2 que eu ia mencionar aqui, que esse episódio e esse incidente com o terror foi muito importante para o Hugh, pela primeira vez em muitos episódios, conseguir constatar para nós, público, e para as pessoas da série, né, que estão lá vivendo aquela situação, que ainda existe humanidade em Billy Bruto. Porque já faz muito tempo que a gente já estava comparando ele ao Capitão Pátria, dizendo que eles são a mesma moeda, lados diferentes, que ele ia ser completamente corrompido, mas a gente tem uma virada muito importante, que é o fato de que ele quase perdeu o serzinho que ele mais ama, e isso retomou um pouco de humanidade nele, até falando sobre a cura, a possibilidade de salvar tanto a Starlight, a Luz Estrela, como a Kimiko, e o Hugh notando isso e dando a devida atenção visualmente pra virar e falar, ainda existe humanidade nesse cara, sabe? Eu acho que, na minha visão, de tudo que a série mostrou até aqui, eu concordo com você com essa alusão, mas eu realmente acho que no final, tanto o Bruto quanto o Capitão Pátria, os dois vão de arrasto, os dois vão morrer. Não sei se juntos, não sei de maneiras diferentes, mas talvez ele até tenha uma redenção, tipo, sei lá, morrendo, salvando o Huey. Alguma coisa assim, pode ser. se sacrificando pelo mundo, uma parada, talvez aconteça alguma coisa assim. Mas é bom ver que ele tem uma... Aí eu acho que pode até encaixar a minha visão com a sua, porque mostrar que ele ainda tem uma humanidade pode ser que ele se sacrifique. Sim, entendeu? Pode ser. E ele fala, vou matar todos os supers e foda-se se morrer a Químico e a Luz Estrela. Sim, acho que é... Talvez não, talvez ele proteja elas, né? Que lembra que a gente estava discutindo, será que os 2 casais vão salvar? Sim. Será que um não vai? Talvez seja por isso, sabe? Para salvar os casais, ele se sacrifica. Eu acho que é isso mesmo. Acho que indo contra o que eu tinha falado da virada muito brusca de Soldier Boy e... Soldier Boy? O que mais que eu tinha falado da virada brusca? Da Sábia? Não era a virada que eu tinha falado. Mas enfim, a virada grande que eu não tinha gostado do Soldier Boy, no geral, eu acho que, ao contrário, é uma coisa que é crível. É crível a gente acreditar que Billy Bruto ainda tem humanidade. E isso está sendo mostrado tanto em cena como em texto. Agora, no 5º episódio. Pra quando isso acontecer e essa virada acontecer, um possível sacrifício, a gente não fique tipo, nossa, mas o Billy Bruto passou a temporada inteira falando foda-se todo mundo e agora ele tá desfoda-se todo mundo. Então eu acho que realmente pode ser uma construção de pavimento pra quando ele tiver essa virada, a gente vai falar, bom, a gente conhece esse personagem, a gente gosta desse personagem, a gente teve dúvidas com relação a ele, o episódio 5 ainda deu uma puxada de sardinha pra gente acreditar mais nessa humanidade e agora se concretiza a humanidade quando ele efetivamente se sacrificar. Perfeito. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que dissecamos aqui o que vai ser The Boys. E agora cobrem Giovanna Pagano daqui 2 semanas. Mas eu tenho uma pergunta agora que eu acho que a gente pode jogar. Qual? Como o Capitão Pátria vai morrer? Porque agora temos Butcher. Butcher vai morrer... Billy Bruto vai morrer se sacrificando. Como o Capitão Pátria vai morrer? Não tem a menina do DMV pra aparecer ainda? Mano, tem, mas aí se a Marie aparecer no 7º episódio pra matar ele no 8º, pra mim é uma brincadeira de mau gosto isso, né? Cara, a menina que ninguém conhece. Eu acho que vai dar em alguma coisa o vírus. Eu realmente acho que o cientista lá que fugiu com a filha já esqueci o nome dele, desculpa. Vai aparecer com uma versão do vírus lá, mortal, e falar, isso aqui vai matar o Billy Bruto. Até porque eles foram mencionados esse episódio, né? Porque eles fugiram, né? Estão no Arizona. E aí eu acho que vai bater alguma consciência dele.
o cara é um arrombado mesmo, acho que esse vírus vai salvar a humanidade. Entendeu? Então eu acho que vai ser por isso. Acho que vai ser por esse caminho. A minha grande teoria era que, por conta da questão da igreja, isso ia dar um rebote total. E as pessoas iam passar a odiá-lo, que é uma coisa que já está sendo cantada, né? Que as pessoas estão cada vez odiando o Capitão Pátria mais e mais, ao contrário do que ele queria, que era ser adorado. E a gente está com várias diquinhas, entre aspas, nessa temporada, que ele realmente está sendo afetado pelo sentimento e pela repercussão das pessoas com relação a ele. Diferente das primeiras temporadas, que ele não tava nem aí, né? E agora eu sinto que ele realmente quer ser amado, ele tem um problema com os memes, ele tem um problema com diminuírem ele tem um problema com tudo. Complexo de Messias. Complexo de Messias! Complexo de Messias, lembrei, caralho. Nos 45 do segundo tempo. Caralho. Boa, André Juliane. E aí eu acho que eu pensei durante um momento que ele poderia cometer suicídio. Ou que ele seria transformado... perderia o composto V no sangue dele, talvez pela Marie ou algo nesse sentido, viraria um humano e aí cometeria suicídio. Mas eu pensei em algo com suicídio porque eu tô sentindo tanto uma martelada nesse fato de que ele precisa ser amado, ele precisa ser adorado e ele se vê como ele tem o complexo de Messias e vê os humanos com uma situação de inferioridade, né, como um ser inferior, que se ele se tornasse isso, ele nunca conseguiria lidar com ele mesmo. Porque eu não tô conseguindo ver quem vai ser o grande responsável por matá-lo, sabe? A gente já descartou o Ryan. A Marie não apareceu até agora. O Billy Bruto se pá vai se sacrificar pela causa. Quem é que vai ser o grande responsável? Então eu acho que talvez o grande responsável Huey. por matar Capitão Pátria seja o Capitão Pátria. Suicídio me custa acreditar, mas assim, você já descarta. Tudo bem, ele apanhou do pai e tal, mas será que ele não aparece de novo? Será que ele não vai estar de alguma forma? O Ryan, porque ele é um cara que tem. Ele não é tão forte quanto o Capitão Pátria, mas ele ainda é muito forte. Mano, eles têm duas opções. Ou eles vão fazer o Vingadores Doomsday. Doomsday não, né? O Vingadores Ultimato. E aí vai juntar e aí vai tocar. E aí todo mundo vai descer e vai sacar o pau no Capitão Pátria. Eu acho que vai ser uma pegada bem Vingadores, assim. Ou vai ser um negócio meio cabeça, do tipo, Capitão Pátria pifou e cometeu suicídio. Eu acho que é um dos dois, assim, realmente. Acho que vai ser. Tem o Soldier Boy na briga, que também é muito forte, então, né? Então, é isso que me antes de preocupa, matar entendeu? o Homelander, o Capitão Pátria... Tem o Soldier Boy ainda pra resolver. Tem o Soldier Boy. E aí, se ele tiver, de fato, se aliando ao Capitão Pátria, vai ser dois pesos pesados. Dois pesos pesados. Ou talvez o Soldier Boy vai de arrasta e isso vai afetar diretamente o Capitão Pátria também, entendeu? Tem uma pessoa que foi citada e ainda não apareceu. A Maeve. A Maeve, sim. Então tem... Os Vingadores voltarão no 7º episódio de The Boys, mas enfim, eu acho que vai rolar e talvez um reencontro geral de todo Sétimo, mundo. oitavo, que agora o próximo Agora é é o pro sexto. sexto, sim. Aí eu acho que... Eu imagino que o sexto, algumas pessoas vão morrer, a gente vai ter um direcionamento. 7º episódio, o cliffhanger, né, pra acabar bem. Aí eu espero e que, oitavo, que o pau comece final. a quebrar já no 7º, né? Pelo Eu acho amor que de sim. Deus. Mas aí acho que vai acabar com meu Deus, o que vai acontecer no próximo episódio? E aí o 7º finaliza 1h30 de episódio. Boa. Eu acho que o gancho do 7º para o 8º é alguém dos The Boys morrendo. Também acho. Não é spoiler, gente. A gente não sabe, tá? A gente não viu ainda. Inclusive, estou ansiosa para ver. E vocês saberão todas as nossas análises, opiniões e possibilidades no próximo vídeo de análise que sai na semana que vem. 6º episódio, hein, André Juliane? Estamos caminhando para o final da última temporada de The Boys. E a gente quer saber o que vocês estão achando da temporada até agora. Deixa aí nos comentários.